Já faz 20 anos que ganhamos o Penta, e nesse meio tempo tivemos algumas decepções no mundo esportivo. A derrota do Brasil para a Alemanha em casa por 7-1 é considerada pelos especialistas como a derrota mais improvável da história do futebol. Os anos de oscilação política e econômica do Brasil também contribuíram para deixar o brasileiro cabisbaixo. Nesse contexto, a vitória da seleção brasileira e a conquista do Hexa deixou de ser apenas um desejo. Tornou-se uma necessidade. Uma obrigação. Quais as expectativas dos torcedores em relação a essa necessidade de vitória? Quais as angústias e alegrias que esse clima pode gerar? Temos o prazer de receber hoje Flávio Gomes. Flávio tem décadas de experiência de cobertura de jornalismo esportivo, tendo passado por algumas das principais redações e canais de TV do Brasil. Também desenvolveu um trabalho como escritor e professor de jornalismo, além de ser dublê de piloto, caso ele possa falar um pouco disso também. Então vamos para um bate-bola agora. Primeiramente, muito obrigada, Flávio, por aceitar nosso convite para participar aqui do programa. A gente está muito feliz de te receber. A gente queria saber se você considera essa seleção a melhor para conquistar a Copa depois do Penta. Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite. Diogo, Laura, pessoal da FAP. Para mim é gostoso, emocionante até estar aqui de novo, porque eu estudei aqui, me formei aqui, dei aula aqui. E é gostoso mesmo voltar a esse estúdio onde pela primeira vez eu vi uma câmera de televisão, um switcher e tudo mais, mas eram outros tempos. Bem, olha, eu vou começar fazendo uma crítica a vocês, se eu puder já, Eita, logo de cara, porque eu percebo que isso é uma crítica que eu estenderia à imprensa esportiva em geral, né? Que essa coisa de quando chega a Copa do Mundo, assumir um discurso ou uma postura patriótica e nós perdemos, nós ganhamos, há uma obrigação de ser campeão, o brasileiro está cabisbaixo. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu acho tudo isso uma grande bobagem, e não de vocês dois, ou de todos vocês que estão fazendo esse trabalho, da imprensa em geral, da maneira como se trata uma Copa do Mundo como se fosse uma guerra entre nações. E não é. Nunca foi, na verdade. Mas isso é uma característica, eu acho que de quase todos os países, quando chegam numa Copa do Mundo, que é aquele sentimento de afirmação nacional, de se colocar, né, no mundo como superior a alguém e tudo mais. Primeiro, eu não acho que o Brasil tem obrigação de ganhar nada. Eu não acho que exista essa necessidade de vitória para a gente como nação, tentar atenuar tudo de ruim que aconteceu no Brasil nos últimos anos, né? O futebol não redime ninguém, o futebol não é uma redenção. O futebol é apenas um esporte e a Copa do Mundo é apenas uma competição, né? Então, quando terminar a Copa, se o Brasil ganhar ou se o Brasil perder, eu não acho que a gente deva usar a primeira pessoa do plural, sabe? Nós ganhamos ou nós perdemos, alguma coisa assim. Porque não se trata de uma vitória ou de uma derrota de um país. Se trata de uma vitória ou de uma derrota de um time de futebol, basicamente. Não, nada mais do que isso, né? E aí, feita essa ressalva, eu não sei se essa é a melhor seleção que a gente tem do Brasil dos últimos tempos. Eu acho que se a gente pegar de 2002 para cá, quando o Brasil ganhou a última Copa do Mundo, talvez seja, sim, a que está mais bem preparada. Mas não acho que é a que tem a maior chance de ganhar. Pelo contexto geral dessa Copa do Mundo, dos ótimos times que o Brasil vai enfrentar, que estão disputando a Copa. A Copa que era para ganhar era a Copa de 2014, jogando em casa, com um time muito estrelado, com um técnico vencedor, que tinha sido responsável pela última conquista e tal, e num clima de absoluta euforia, como aconteceu em 2014, e aí aconteceu o que aconteceu. Tomou de 7 da Alemanha e a realidade se impôs. Então, a gente como jornalista tem que trabalhar sempre com isso, com esse dado, a realidade, né? O time é bom, o time é bem treinado, mas passou os últimos 4 anos jogando só contra seleções sul-americanas e seleções africanas, fracas na maior parte do tempo. E a prova de fogo é Copa do Mundo. É na Copa que a gente vê se o time é bom mesmo. Exatamente, né? A gente sabe que a Copa do Mundo é uma caixinha de surpresa. Então, assim, acho que ninguém imaginava uma Croácia na final de 2018.
Então, eu gostaria de saber também se tem alguma seleção subestimada nessa Copa ou superestimada, como a França, por exemplo. Olha, caixinha de surpresa para futebol, o futebol, isso é um clichê, mas boa parte dos clichês eles correspondem à realidade. O futebol, de fato, oferece muitas surpresas, mas Copa do Mundo, não. Eu acho que surpresa mesmo a gente teve a Croácia na última Copa. Isso foi uma surpresa. Porque se você olhar a história da Copa do Mundo, em momentos distintos, houve um período de muita força das seleções sul-americanas, sobretudo Uruguai e Brasil. A Argentina, que sempre chega perto, a Argentina sempre tem grandes times, e um domínio europeu, quer dizer, que só é rompido pelos times da América do Sul. A Croácia é um time europeu, mas é um time do leste europeu, um time de um país que nunca teve tradição e força para chegar a decisões de Copa do Mundo. Então, realmente foi uma surpresa. Essa Copa, por conta da surpresa da Croácia, a gente começa a olhar para algumas seleções e falar assim, bom, pode ser que alguma coisa aí aconteça, alguma surpresinha a gente tenha. E dessas seleções que podem surpreender, eu apontaria hoje Bélgica, né, que é uma última chance de uma geração muito boa, que eliminou o Brasil na última Copa, inclusive. E talvez, mas bem talvez mesmo, porque eu conheço bem o eleitorado, Portugal. Porque Portugal conseguiu chegar a uma semifinal de Copa em 2006, conseguiu uma terceira colocação lá atrás, em 1966. Mas Portugal tem um time muito bom, um time bem dirigido e tem um dos grandes jogadores da história do futebol mundial, que é o Cristiano Ronaldo, que muitas vezes, em Copa do Mundo, atuações individuais fazem mesmo diferença, né? O Brasil ganhou uma Copa de 62, por exemplo, sem o Pelé, graças ao Garrincha. Então, esses grandes atletas, esses grandes jogadores, muitas vezes conseguem, como a gente diz, ganhar uma Copa sozinho, né? E o Cristiano Ronaldo não é um jogador qualquer. Então, Bélgica e Portugal, nessa categoria de surpresas, de possíveis surpresas, é o que eu colocaria. Falando em Portugal, você é um torcedor da Portuguesa, né? Por que você torce para a Portuguesa? Isso vem de criança, de berço. Meu pai torce para a Portuguesa, embora nunca tenha forçado ninguém a torcer, tanto que da minha família, dos meus irmãos, eu torço para a Portuguesa e o meu irmão mais novo torce também, porque eu fiz torcer. E os outros dois não. Mas o primeiro jogo da minha vida, eu fui aqui no Pacaembu, aqui perto da FAP, eu fui ver um Portuguesa e Palmeiras em 71, eu tinha 7 anos de idade, e eu fiquei encantado com as cores, vermelho e verde, aquela torcida menorzinha, pequenininha, cercada, né, de palmeirenses por todos os lados. E ali eu passei a torcer para a Portuguesa. Você vai torcer para Portugal na Copa por causa da Portuguesa? Não. Eu não. Quando a gente começa a trabalhar com jornalismo, né, esportivo, todo esse lado de paixão que vocês demonstraram no texto de abertura, toda essa coisa do nós, né, ela se esvai um pouco, porque você passa a conhecer os meandros do esporte, você passa a conhecer mais de perto as pessoas que fazem parte do esporte, e muitas delas não merecem a nossa torcida, né? Eu estou falando pessoalmente mesmo, né? A última vez que eu torci para uma seleção brasileira, de verdade, foi a Copa de 86, porque havia ali uma geração não só de jogadores muito bons, mas de pessoas muito boas. Estou falando do Sócrates, estou falando do Zico, estou falando do Tele Santana, estou falando de uma geração e de um time que era muito mais identificado com o torcedor brasileiro do que os times das últimas 4 Copas, digamos assim, que são times formados por jogadores que não atuam aqui, né? Que há muito tempo não atuam aqui. Então, se você pega aí hoje o torcedor do Corinthians, ele se identifica com quem desse time da Copa do Mundo, que vai disputar a Copa do Mundo no Catar? Quem ali jogou no Corinthians? Quem ali foi um ídolo do Corinthians? Estou dando um exemplo. O Flamengo, que está no momento melhor, ainda encontra lá, tem o Vinícius Júnior, tem lá o Pedro, tem... Mas essa identificação que era muito forte, né, do torcedor brasileiro com os jogadores que jogavam nos seus clubes, ela deixou de existir, né, no momento em que os jogadores brasileiros começaram a sair cada vez mais cedo para jogar na Europa. Então, é um time basicamente europeu, né, a seleção brasileira. Eu gosto muito do Uruguai.
Eu gosto muito do caráter do povo uruguaio, do fato de ser um país pequenininho, de 3 milhões de habitantes, que está sempre ali brigando e tal. Mas não acho que tenha condições de ganhar. Então, assim, eu não vou torcer para Portugal, não vou torcer loucamente pelo Uruguai. Como eu falei, jornalista precisa entender o seguinte, não deve torcer. Jornalista deve testemunhar, reportar, analisar. Se quiser torcer, o torcedor que faz essa função. Se o cara quiser torcer no ar, ou num texto, ou seja lá o que for, vai para a torcida, vai para a arquibancada, que é o lugar deles. E falando em surpresa, essa Copa está muito diferente de todas as outras por várias questões, inclusive por estar sendo realizada agora no fim do ano, né? E devido a essa Copa estar sendo realizada durante a temporada europeia, tem muitos jogadores se lesionando de última hora, logo depois que foi convocado se lesionou, ou logo, por exemplo, o Coutinho, né? No dia assim que o Tite ia convocar, um dia antes ele se lesionou. Então, mas falando mais da temporada europeia, você acha que essa questão pode afetar, pode influenciar na competitividade? Pode. Tem uma seleção, particularmente, que está muito desfalcada, que é a França. Agora, a imprensa precisa decidir o que ela quer quando ela analisa uma Copa do Mundo. Porque quando a Copa é no meio do ano, tem sempre aquela conversa assim, mas é começo de temporada. Para nós, no Brasil, é meio de temporada, mas enfim, são poucos jogadores que atuam aqui, que vão para a Copa do Mundo. Mas aí tem sempre aquela conversa, mas é começo de temporada, ou é fim de temporada europeia, e chega todo mundo esgotado, nem começou ainda a temporada e tal. Então, veio a desculpa para alguns desfalques e para alguns problemas. Aí agora, com uma Copa do Mundo no meio da temporada, mas é meio de temporada, os caras estão cansados e tal. Cara, eu acho que nós estamos falando de 32 seleções com 26 jogadores cada uma. Quando você faz a conta e vê quantos atletas nós temos na Copa do Mundo, 700, 800, sei lá quantos, quase 1000. Alguém vai estar machucado. Não tem como. Alguém vai. E sempre vai ter alguém que vai estar tinindo porque está no meio da temporada. Pô, o cara está no auge da forma. Que é o que se falava, né, dessa Copa do Mundo, que ela poderia ter um nível técnico muito bom, justamente porque pega todo mundo em meio de temporada. Né? Todo mundo da Europa em meio de temporada. Eu vou mais nessa linha. Eu acho que está todo mundo muito bem preparado. Nós não estamos no fim de uma temporada estafante, com todo mundo arrebentado, como costuma acontecer nas Copas do Mundo no meio do ano. Né? Porque as temporadas europeias acabam lá em maio, junho, e a Copa do Mundo quase sempre é em julho, e realmente você pega jogadores cansados. Eu acho que agora não. Agora, é claro que no meio de temporada você tem jogadores mais sujeitos a se machucarem, como acontece. Aconteceu com o Felipe Coutinho, pode acontecer com alguns jogadores da França, e pode acontecer sempre. Mas é para isso que tem 26 jogadores a cada seleção. Sim. Não, e é normal também, né? A Copa do Mundo, assim, é um nível técnico elevado, e eu acho que o que os atletas mais vão sofrer, acredito que seja com a temperatura de lá, porque é um ambiente que, a Copa foi para novembro justamente por isso, né? Eu acho que não tem condições de praticar um esporte em julho. Muita exigência, Exatamente. Então, acredito... No Catar, nenhuma chance. E assim, a gente vê a tecnologia do Catar hoje em dia, né? Então, você anda pelas ruas, lá tem ar-condicionado na rua, então... Tem ar nos estádios, Exatamente, é um outro mundo, assim. Então, acho que o nível técnico dos atletas vão ser abalados mais justamente pela temperatura, né? Em ambientes, tipo... A Argentina, por exemplo, estreia numa terça-feira, às 7 horas da manhã no Brasil aqui. Mas, se eu não me engano, é meio-dia de lá, mais ou menos. 1 da tarde, então, são 6 horas de pesa diferença. um pouco também, né? Pesa, vai pesar, eu acho que mais nos períodos de treinamento das seleções, os jogos menos, porque os estádios são climatizados e eu acho que nesse sentido não vai ter muito problema, Agora, jogador de futebol atua no verão europeu, que é quente também, né? Eu não vejo grandes problemas. É claro, haveria um grande problema de fazer uma Copa do Mundo num país desse em junho. Sim. É inviável. A prática do futebol é inviável. Eu já conversei com muitos técnicos e atletas que trabalharam, jogaram no Oriente Médio, né? No futebol da Arábia Saudita, no futebol do próprio Catar e tudo mais. E treino era 8 horas da noite. Porque é impossível, realmente é impossível, com 50 graus, você fazer um treinamento às 2, 3 da tarde. Exatamente, né? E até porque, assim, eu até queria te questionar agora se você acha justo a seleção brasileira tá treinando na Europa, né? Que, o clima lá, a gente sabe, final de ano,
é inverno europeu, então, assim, para se adaptar será ainda mais difícil. Acho que não é nem a pergunta não é se é justo, é se é inteligente. E não é. É uma tremenda burrice. Eu não entendi levar a seleção brasileira para Turim com 9, 10 graus, né? Para daqui a 3 dias chegar no Catar e ter mais 2, 3 dias de não é adaptação, porque, como eu te falei, jogador de futebol está acostumado a jogar no frio, está acostumado a jogar no calor. Isso tudo acontece. Agora, o corpo humano leva algum tempo, né, para se adaptar. Então, eu acho um erro estratégico, um erro quase inexplicável levar essa seleção. Tudo bem que não é um período longo de preparação, vão ficar lá pouquíssimo, né, em Turim. Mas poderiam ter marcado esse primeiro encontro num lugar mais quente e mais próximo, né? Porque tem lugar para você ficar em Dubai, na própria Arábia Saudita, sei lá. Não precisavam ter se reunido em Turim, eu realmente não entendi. Olha, a nossa equipe foi para as ruas saber o que as pessoas acham, o que as pessoas estão achando da Copa, quais as expectativas dos torcedores. Confiram aí. Sinceramente, vai ser o Brasil. Brasil. Eu acho que vai ser o Brasil. Brasil. França. Brasil. Brasil, lógico. Brasil. Campeão Brasil, a seleção brasileira. Argentina. Vai ser o Neymar. Vai ser o Neymar. Benzema. O Neymar. Neymar, lógico. Messi. Craca é o Neymar. Messi. A França. Inglaterra. Vai ser a Croácia. Argentina. França. Argentina. Argentina ou França? Argentina. Argentina, né, mano? Tá. Inglaterra vai vir forte. Argentina. Alemanha. Argentina. Exatamente, né? E essa última questão é qual seleção poderia surpreender o Brasil, né? Que não gostaríamos de enfrentar de jeito nenhum. Nosso maior rival nessa Copa. Então a gente sabe que a Argentina realmente veio com um potencial muito forte. Eu também gostaria de saber se você arriscaria algum nome para ser a revelação da Copa, né? Como a gente viu na última Copa, o Mbappé com 17 anos surpreendendo o mundo. Revelação vai ser mais difícil eu te dar nome, mas eu tô com a sensação de que o craque da Copa vai ser o Messi. O Messi é um jogador que, por toda a sua trajetória, ele é o tipo de jogador que vai ser uma pena se ele encerrar a carreira sem ser campeão do mundo. É uma pena, porque o Messi está entre os 3 maiores jogadores de todos os tempos, né? É um jogador que é muito acima da média, demais, e que nunca conseguiu entregar para a seleção da Argentina tudo aquilo que dele se esperava. Que ele entregava para o Barcelona, né? Que ele sempre entregou para o Barcelona. Eu tive, sei lá, talvez o título mais importante que o Messi ganhou. Ele ganhou agora uma Copa América recente aqui no Brasil, mas ele ganhou medalha de ouro em Pequim em 2008 e eu estava nesse jogo lá, eu estava cobrindo e vi o Messi ganhar esse título, mas eu não vi o Messi ser campeão do mundo. E poderia ter sido aqui no Brasil, inclusive, porque a Alemanha, claro, mereceu muito ser campeã e tudo. Mas aquele jogo final, aquele jogo especial, dava para a Argentina ter ganhado. Se a gente pegar os lances ali, né? O jogador perdendo o gol. Teve jogo, poxa, teve. E eu acho que ele está muito, 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 muito afim de ganhar essa Copa do Mundo. Acho que, claro, é meio... Quem não tá, quem né? não tá, é evidente. Isso que eu estou falando é muito óbvio. Mas eu acho que ele... o que eu queria dizer é outra coisa. Eu acho que ele, em todas as seleções da Argentina que ele serviu nesses últimos anos, talvez essa seja a mais bem preparada de novo. Porque ele pegou a seleção da Argentina com o Maradona técnico, aquela coisa emotiva, meio maluca do argentino como um todo. O próprio Sampaoli na última Copa. Ele já passou por momentos, inclusive de momentos políticos e econômicos do país, da Argentina, que é um país que parece que está sempre em ebulição, que sempre afetaram a seleção argentina, né? E esse time que está aí há 36 jogos sem perder, parece ser um time que conseguiu ficar apartado das questões do país como um todo, né? É um time muito bom, é um time bem dirigido dessa vez, é um time que tem técnico, né? Então, eu estou com essa sensação. Agora, revelações... Tem garotada na Inglaterra. Bom time jovem. Tem um time muito jovem. E tem alguns que começam a Copa como reservas e de repente, podem entrar no time principal, como o Pelé entrou em 1958 e foi o homem da Copa do Mundo, com 16 anos de idade.
Eu vou deixar as revelações para depois. Eu prefiro ficar com os que eu conheço. Sim, não, eu também acho que você falou saindo do banco realmente acontece. E acho que pode ser o caso do próprio Vinícius Júnior, né? Que dificilmente o Tite deva começar com ele de titular, né? A gente sabe que um Paquetá no meio ali junto com o Casemiro, o Fred já tem mais entrosamento. É que quando a gente fala em revelação, geralmente é alguém que a gente não espera, que é uma grande surpresa, né? Uma grande surpresa. O próprio Mbappé em 2018, claro, pela juventude e tal, mas todo mundo sabia quem era o Mbappé. Como todo mundo sabe quem é o Vinícius Júnior, que hoje é um dos principais jogadores do Real Madrid. Então, se o Vinícius Júnior for o grande jogador dessa Copa do Mundo, eu nem diria que é uma revelação, né? Eu acho que é uma confirmação de um talento que vem sendo bem construído já há bastante tempo. Quando o assunto é idade, o Cristiano Ronaldo está com 37 anos, o Messi com 35 e o Modric com 36. Eles já foram considerados os melhores jogadores do mundo, né? E o que você acha, como pode ser o desempenho deles nessa Copa que pode ser a de despedida de suas carreiras? Será, né? Eu acho que de todos eles. Antigamente, um jogador acima de 30, 31, 32 anos já era considerado muito veterano. Eu acho que hoje a tecnologia permite que um atleta com essa idade, 36, 37 anos, consiga ter um rendimento, se não igual ao que ele tinha fisicamente quando tinha 23, 24, 25 anos, muito parecido, com a vantagem da experiência. E isso é uma coisa que só vem com o tempo mesmo. Então, claro, eles não estão no auge, eles já estão muito mais para o fim da carreira do que para o começo. Mas isso não significa, na minha visão, que eles serão jogadores que vão se arrastar em campo, né? Eu acho que para um torneio desse, que é um torneio muito curto, de tiro curto, e que envolve muito o aspecto emocional para todo mundo, a experiência é muito valiosa. Tanto que o Brasil também tem lá os seus jogadores veteranos, está lá o Thiago Silva, está lá o Daniel Alves, tudo. Tem gente ali com uma idade que 30 anos atrás esses jogadores jamais seriam convocados, né? Mas com as exigências do futebol hoje, até do negócio futebol, eu tenho certeza que nenhum desses jogadores foi convocado só pelo nome ou só pela história. Há muitos parâmetros hoje que você consegue estudar, medir, para ver se um jogador com essa idade ainda tem condições de disputar uma Copa do Mundo. E eu acho que todos eles têm. E assim, até falando do Cristiano Ronaldo, né, como você destacou, realmente ele não vem numa temporada boa com o United, né, altos e baixos, não sendo relacionado, briga com o treinador, dirigentes. Então, assim, com certeza pode ser um motivo para ele dar a volta por cima, né, e quem sabe assim, finalizar a carreira. O Cristiano está realmente muito perto de parar. E esse último período dele na Inglaterra foi muito traumático para ele e culminou com uma entrevista essa semana muito pesada. É um jogador que está muito mordido pelo momento que está vivendo, né? E que sempre jogou bem na seleção. Isso também é uma coisa que, diferentemente do Messi, o Cristiano sempre foi, nesses últimos anos todos, figura principal da seleção portuguesa, que conseguiu muita coisa. A seleção portuguesa foi campeã da Eurocopa, foi campeã da Liga das Nações, foi semifinalista de Copa do Mundo em 2006, foi finalista de Eurocopa jogando em casa e perdeu a Grécia, aquela coisa ridícula. Ridículo perder da Grécia numa final jogando em casa com aquele time, né? Mas, enfim, ele tem se mantido como uma figura muito importante para o time de Portugal, desde sempre, desde que ele se tornou esse jogador que está sempre entre os melhores do mundo, né? E eu acho que ele vai deixar de lado tudo o que aconteceu nesses últimos meses no United para tentar ajudar Portugal aí o mais adiante possível. Porque também tem uma coisa, a expectativa de alguns países nem sempre é ser campeão, né? É claro que quando uma seleção como a de Portugal vê uma Croácia chegar a uma final de Copa, se dá o direito de sonhar também, né? Uma geração nova, geração talentosa. Boa, né? Um time tem um bom técnico também. E essa coisa a Croácia abriu uma porta aí entre
aqueles que sempre, para aqueles que sempre acharam que Copa do Mundo está sempre entre Brasil, Itália, Argentina, França e Alemanha, né? Daí não sai, daí não escapa. Mesmo a Inglaterra ganhou uma Copa do Mundo, mas putz, nunca mais chegou direito, né? Às vezes considera-se candidata mais pela tradição, pelo inventar o futebol do que qualquer outra, do que pelo resultado. Então a Croácia colocou o pezinho nessa porta. E isso faz com que alguns bons times possam ter essa pretensão também. O futebol ficou é outro lugar comum, mas é uma realidade. O futebol hoje realmente está muito globalizado. Você pega as seleções hoje de vários países, são formadas por jogadores que atuam normalmente fora dos seus países. Então esses caras jogam os melhores campeonatos, né? Às vezes encaixam. Uma seleção como a da Croácia consegue chegar a uma final de Copa do Mundo e com chance de ganhar. Se chega numa final, você tem. Sim. E só para terminar esse assunto de jogadores, assim, eu acho que o que falta para Portugal ir além é pensar grande. Eu acho que Portugal não é mais um coadjuvante, né? Então, recentemente, até o treinador de Portugal deu uma entrevista falando, a França é favorita a ganhar a Copa porque é atual campeão. É verdade, mas acho que Portugal tem chance, sim, de bater de frente com a França, até pelo elenco e... Infelizmente, vem fazendo competições abaixo do nível, né? Então... Sim, mas tem chance. Eu não acho que pense pequeno. É o que eu estava falando agora. Acho que até esse advento da Croácia para uma final de Copa do Mundo, todo mundo pensava pequeno. Todo mundo que não fosse Itália, Alemanha, Brasil, França campeão, e Argentina, que não tivesse o título. Porque entra e olha para aquela camisa amarela, realmente tem um peso. Ganhou 5 vezes. Olha para uma camisa azul da Itália, tem peso. E a Itália, ultimamente, né, vive do peso. Agora, olha para uma camisa da Alemanha, esses caras ganharam do Brasil de 7, né? Não é uma seleção qualquer, não é um país qualquer, né? E a Croácia, ninguém olhava para a Croácia e falava, vai chegar numa final de Copa do Mundo. Mas quem que imaginava isso? Chegou. Então, agora já dá para pensar um pouquinho além, né? Mas... De novo, acho que todos esses caras que trabalham, que militam no futebol europeu, principalmente, sabem das reais possibilidades dos seus times. E sabem que, em alguns casos, só uma grande surpresa é que pode levá-los adiante, né? E eu acho que é o caso de Portugal. Se Portugal for campeão, se Portugal for para uma final, para mim vai ser uma grande surpresa. Porque a gente tem hoje ainda times bem acima de Portugal na Copa. Essa Copa é a primeira que acontece num país do Oriente Médio, né? E o Joseph Blatter, que é o ex-presidente da FIFA, falou que a escolha dessa Copa, a escolha do Catar para essa Copa foi um erro. Você acha que essas questões de conflitos culturais podem pesar um pouco o clima geral ou não? Eu acho que já está pesando. E eu acho que é um erro. E eu acho que o erro foi cometido pelo próprio Blatter. Eu acho um erro você, com tantos países querendo fazer uma Copa do Mundo, com tantos países dispostos a fazer uma Copa do Mundo, com tantos países mais democráticos a fim de fazer uma Copa e que poderiam receber uma Copa do Mundo, eu acho um erro tremendo você premiar um país... Eu vou falar uma palavra pesada, mas vocês vão entender. Um país tão escroto quanto o Catar. E não é escroto porque é muçulmano ou porque é do Oriente Médio. É escroto porque é escroto com as mulheres, é porque é escroto com os homossexuais. Não é um país escroto porque você não pode beber cerveja na rua. Isso é uma porque questão é 13 cultural. euros uma cerveja, Isso por é exemplo. outra coisa. Isso é realmente, não pode beber. Mas eu estou falando de questões humanitárias, né? Eu acho inaceitável para qualquer país, e aí dane-se a cultura, dane-se a religião. Acho que você viu a quantidade de pessoas que morreram na construção dos estádios. Além né? disso, esse é um outro passo que a gente vai chegar. Foram, segundo algumas avaliações, pelo menos 6 mil operários trabalhando em regime análogo de escravidão e tudo mais. Enfim, é um país escroto. Porque é uma ditadura, é uma monarquia hiperautoritária, porque trata cidadãos de maneira diferente. Basicamente é isso. Você não pode... Eu não acho aceitável criminalizar a homossexualidade. E não sou só eu que não acho. Eu acho que qualquer ser humano deveria pensar assim. De novo, não é uma questão de cultura, nem de religião. Nessa hora,
você tem de chegar para um país como esse, como o Catar, quando se candidata a uma Copa do Mundo, e chegar para o Emir, sei lá qual das quantas, e falar o seguinte: seu Emir, é o seguinte, enquanto no seu país ser homossexual for crime, nem apresente candidatura, porque isso, do ponto de vista humanitário, é inaceitável. Pega o seu petróleo, e enfia, porque nós não podemos aceitar isso. Do mesmo jeito que a Copa do Mundo não poderia ter acontecido na Argentina em 78, que vivia uma ditadura militar sanguinolenta, e outros tantos eventos esportivos que muitas vezes premiaram países que realmente não mereciam. E, de novo, não é não merecer pelos nossos critérios ocidentais, não é isso. Eu acho que tem algumas questões humanitárias que são inegociáveis. Se o teu país é governado por uma ditadura que mata, que tortura, que esfola, que desaparece com gente, o teu país não merece ser sede de nada internacional, e no dia que vocês virarem civilizados, vocês vão fazer pode fazer uma Olimpíada, pode fazer uma Copa do Mundo. Sim. Então, eu acho que o Blatter falou de erro, porque ele foi um congresso da FIFA que, do nada, ele resolveu fazer a escolha das 2 Copas do Mundo seguintes, né, que foram a da Rússia e a do Catar. E em alguns países houve um processo já bastante conhecido de compra de votos, de corrupção. Quer dizer, essa Copa, para mim, ela é manchada pelo processo de escolha do Catar, pelo fato de ser no Catar, pelo que aconteceu nas obras, né? E isso é preciso que seja dito o tempo inteiro, porque o que a gente vai ver durante esses próximos dias é aquele clima festivo, a Copa do Mundo, que bacana, as nações, as torcidas, que legal, isso, aquilo. Né? Porra, sabe? Tá certa a Dinamarca. A Dinamarca vai lá com um uniforme que não aparece sequer o emblema da Dinamarca. Isso é uma maneira de protestar, de verdade, né? E eu acho que o mundo do futebol deveria se levantar contra essas coisas, e desafiar mesmo. Como pilotos de Fórmula 1, alguns fazem quando vão correr na Arábia Saudita. Sabe? Que também não tem que ter corrida. Não tem que ter corrida, pô. Por que não tem que ter corrida? Porque você é contra o Islã, você não acredita em Alá? Não é nada disso. É porque é um país opressor, é um país onde as pessoas não têm liberdade, onde as mulheres não têm direitos, onde ser homossexual é crime. Então, porra, não corre. A Fórmula 1 correu na África do Sul durante o Apartheid, durante um tempão. Um absurdo total, né? Então é isso, eu acho que toda forma de protesto seria muito bem-vinda nessa Copa do Mundo. Para mostrar pro governo do Catar que, olha, o mundo não aprova o que vocês fazem. Né? Exatamente, né? E assim, até teria outros países para sediar essa Copa do Mundo, e infelizmente teremos que respeitar as culturas dele, né? Então é evidente que os torcedores vão ter um cenário diferente. O clima de festa não vai ser o mesmo de uma África do Sul, por exemplo, que foi uma das melhores Copas, na minha opinião. Né? Mas e para os jornalistas? Você acha que terão alguma dificuldade na cobertura? Não, ao contrário. Acho que essa cobertura é uma cobertura facílima, porque é uma cobertura num país cuja distância, a maior distância entre um estádio e outro é a mesma distância daqui até Jundiaí, sei lá, não vai precisar pegar avião, não vai precisar usar aeroporto. Do ponto de vista logístico, vai ser uma cobertura muito fácil, muito tranquila. Vai ter menos gente, vai ter menos público, menos torcida, porque aqui no Brasil, por exemplo, né, teve muita gente que veio para a Copa no Brasil, pelo Brasil. Muitas vezes, às vezes não tinha nem ingresso para ir, mas para viver o clima de... Torcedores de seleção menores, né? Vêm aproveitar o país, uma nova cultura. O que você vai fazer no Catar, velho? Na boa, assim. Eu conheço o Oriente Médio, todos esses Emirados, os Emirados Árabes, mais o Catar, mais Bahrein. É tudo de mentira, são feudos de famílias que estão no poder há séculos e tudo mais, e que governam aqueles países com mão de ferro, de uma maneira
de uma maneira abjeta, sabe? Inaceitável. Então, Catar, é óbvio que o Catar só conseguiu ser sede de uma Copa do Mundo por conta de um tenebroso esquema de corrupção, de compra de voto mesmo. Fazer uma Copa na África, como aconteceu em 2010, pô, tá certo, perfeito, ótimo. Tem que ter mais. Sim. Tem que ter mais. Fazer uma Copa agora, existe a possibilidade de fazer uma Copa aqui no Uruguai, Argentina e Paraguai, ótimo. Não são países tão ricos, a gente não vai ter estádio com ar-condicionado, não vai ter estádio que parece tenda de beduíno, sei lá o quê, não vai ter esse luxo, mas eu acho que o futebol precisa entender, o futebol mundial precisa entender que o mundo é muito diverso, né? Que não é obrigado a ter, não é porque o Catar tem um estádio com ar-condicionado, né? Tem que seguir esse padrão. E de piso de mármore, né? Que quando a Copa se for no Uruguai, alguém vai torcer o nariz para o estádio pro estádio Centenário em Montevidéu. Porque o estádio Muito Centenário de pelo contrário, Montevidéu né? é o tamanho do Uruguai. As pessoas precisam entender isso, entendeu? Esse luxo exagerado, essa gastança absurda. Cara, o mundo precisa entender, precisa botar o pé no breque de vez em quando, sabe? Porque aí fica essa admiração. Vai ver aí, vocês vão ver isso na imprensa brasileira. Essa admiração. Que estádio, custou 40 bilhões, que bacana. O jornalista tem a obrigação de falar, olha, o estádio é lindo, custou 40 bilhões, mas custou 3 mil mortes, 3 mil vidas não mortes. Porque os caras importaram operários do Nepal, da Índia, de Sri Lanka, do Paquistão, da onde quer que seja, e essas pessoas foram tratadas aqui como escravos e morreram, né? E os corpos nem voltaram para os seus países e tal. É preciso ser crítico e não ficar só com essa admiração, esse desbunde, esse deslumbramento. Que coisa linda. Pô, lindo, e daí? Quanto custou isso, né? Entendi. Flávio, muito obrigado pela sua participação. Se a gente pudesse, com certeza ficaríamos aqui conversando sobre O papo horas. tá bom, mas a gente porque tem que Copa do encerrar. Mundo, acho que todo brasileiro gosta, é inegável. Então, agradeço mais uma vez sua participação e espero contar com você uma próxima vez. Muito obrigada pelo convite, obrigado pela vocês. participação. Valeu, Obrigada. gente. Até a próxima. Valeu. Até mais.